Bem-vindo aos nossos treinos em Excel. Vamos fazer uma bela aplicação utilizando novas fórmulas sobre como obter totais condicionais nas listas que temos no Microsoft Excel. Vamos obter as médias de vendas dos nossos departamentos com base nas regiões com as novas funcionalidades do Excel 365. Para tal, vamos primeiro pegar nos valores e no título da nossa região aqui e colá-los aqui novamente assim. Eu tenho exatamente a largura. Agora vamos reduzir os dados aqui para single. Para tal, utilizamos a fórmula exclusiva das nossas novas fórmulas. Depois de digitar Unique, vamos selecionar o intervalo o mais amplo possível. Por exemplo, até 50 ou até 100. Depois de escolher aqui, quando Prime Enter, o intervalo D5-D100 que selecionamos é reduzido para apenas 1. Agora vamos utilizar a fórmula do intervalo de corte das nossas novas fórmulas para remover o zero aqui. Um uso interessante deste. Ao colocar um ponto à frente deste valor, o Excel elimina automaticamente os espaços abaixo, começando em D5. Este é o uso da fórmula Trim Range. Agora vamos colocar isto de forma sequencial. Por esse motivo, chamamos novamente o Sort. E vamos até o fim e fechamos os parênteses. Vamos por este lugar em ordem. Agora vamos trazer os departamentos para aqui. Farei a mesma coisa para trazer os departamentos para aqui. Iguais, únicos. E vamos selecionar novamente o intervalo daqui até 100. Quando carrega em Enter, veja da mesma forma, os departamentos vêm aqui. Para remover o zero à direita, vamos novamente atrás destes dois pontos e colocamos aqui um ponto. Esta é uma funcionalidade da fórmula de faixa de corte que começamos a usar no 365, amigos. Agora, isso também precisamos de virar isso de lado. Por esse motivo, voltemos novamente a esta fórmula. Iguais. Vamos usar a fórmula de transposição. Vamos até ao fim. Vamos fechar os parênteses. Verifique também quando carrega em Enter. Deixe-os vir desta forma. Agora, se quisermos obter aqui a soma das partes. Se quisermos obter um total de quanto estamos a pagar para que departamento e em que região. Iguais. Alguns ifs recolhem muitos e. Depois de escrever SumIfs, onde irei somar primeiro? Olhe aqui novamente. Deixe-me selecioná-lo brevemente e completar 100. Adicione este intervalo. Corrigimos isso com F4. Voltemos a isso, corrigimos com F4. Ponto e vírgula. Portanto, as nossas condições, temos duas condições, requisito do distrito e requisito do departamento. Vamos fazer o intervalo aqui novamente assim, e definir o valor aqui como 100. E vamos selecionar os dois e premir F4 para os corrigir. Ponto e vírgula neste intervalo. Encontre aí o valor. O que vamos corrigir com isto? O que isto significa é onde os dados aqui serão corrigidos. Se os dados diminuírem, a letra acima será corrigida. Ponto e vírgula assim. A nossa segunda condição é selecionar novamente os departamentos. Vamos escrever aqui 100 novamente. E vamos selecionar os dois e corrigi-los em F4. Vírgula no ponto novamente. A nossa condição aqui é encontrar isso. Então, o que podemos corrigir sobre isso? Isto significa que se quisermos puxar os dados para a direita, se os dados se moverem para a direita, os números à esquerda serão fixos. É por isso que viemos aqui. Corrigimos novamente o número premindo F4. É uma fórmula muito simples que podemos fazer com uma tabela dinâmica, mas aqui usamos a fórmula da soma muito boa. Ao puxá-lo para baixo e para o lado, verá os totais aparecerem. Para os separar da casa dos milhares, vamos separá-los da casa dos milhares, usando Ctrl+Shift!. Então, o que aconteceria se fizéssemos a mesma tabela como pivô? Poderíamos facilmente criar esta tabela de forma semelhante a uma tabela dinâmica. Esta tabela seria uma tabela mais flexível. Pode facilmente realizar operações como adições e subtrações, adicionar uma coluna no meio, fazer uma inserção aqui e ali e mover os dados aqui para o lado. A fórmula de soma muito boa no Excel é uma das fórmulas que melhor deve ser conhecida em termos de relatórios. Agora vamos fazer o mesmo recurso com a tabela dinâmica. Depois de clicar na nossa tabela a partir daqui, chamamos novamente a tabela dinâmica de inserção. A partir daqui, vamos selecionar o local, clicando em sair da folha de cálculo. A partir daqui, veja quando coloca a nossa região em funções, o departamento em colunas e os valores em valores. Pode criar facilmente a mesma tabela aqui. Esta decisão é sua. Então,
Em que situação devemos usar o drop and roll? Em que situação utilizaremos tabelas dinâmicas? Se precisarmos de fazer uma tabela como esta, é mais fácil fazer tabelas dinâmicas. Mas quando existem condições como maiores ou menores que 3.000 com base nas regiões, as tabelas dinâmicas são inúteis. Pode definitivamente usar fórmulas para recolher e somar desta forma. Você devia saber. Esta é a nossa decisão. Se quisermos obter totais diretos nas tabelas que criamos, as tabelas dinâmicas são o método mais fácil. Mas estou a dar um exemplo, como maior ou menor. Na Flórida, o trabalho na Flórida é grande, mais de 3.000. Mesmo que queiramos obter os totais, a tabela dinâmica não funcionará. Precisamos de usar a fórmula SUMIFS.